Em briga de trânsito, homem bate na esposa e também na policial militar mulher que foi atender a ocorrência. Maicon, o que é isso? Parece roteiro de filme, né, Malta? Mas aconteceu na vida real. Este homem bateu na própria esposa, na hora de sair do bar se envolveu num acidente. E aí, quando a polícia militar chegou, o valentão bateu também em uma policial militar. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho sobre esse caso absurdo. Obrigado, Maicon. Até já. Confusão entre vizinhos termina em morte. Kátia Gomes. Pois é, Malta, e toda essa confusão começou por causa de uma brincadeira de criança. Algumas crianças começaram a atirar pedras no portão de um morador aqui da cidade estrutural. Irritado, o homem passou a agredir a mãe dessas crianças. Um vizinho viu toda essa confusão, tentou separar e um amigo do agressor acabou sendo morto. Meu Deus do céu, a vida, né? Tá valendo nada. Homem que levou mata-leão de seguranças do metrô contesta a versão da companhia para essa abordagem. O metrô disse que ele estava com uma faca ameaçando os passageiros. O homem disse que não foi isso que aconteceu não, né, Vitória Mello? Isso, de acordo com a defesa, o garçom de 24 anos estava voltando do trabalho para casa e não estava com uma faca. A defesa alega ainda que houve excesso na abordagem dos seguranças. Daqui a pouquinho a gente explica melhor esse outro lado da história, Felipe. Combinado, Vicky, até já. Personal trainer que esmurrou o síndico em Águas Claras se apresenta à polícia, mas fica calado. Ele se recusou a responder às perguntas do delegado e falou que só vai dizer qualquer coisa em juízo. Num grupo de mensagens com outros professores de luta, Henrique Paulo Campos se defendeu. Disse que errar é humano. E o síndico que levou o murro conversou com a nossa equipe e contou como foi a confusão. Em um dado momento da conversa, entendeu? Eu falo para o Henrique que não daria para o saco permanecer da maneira que estava. E aí, naquele momento, se você ver da própria imagem, é como se ele partisse para o lado do funcionário, entendeu? Querendo saber por que o funcionário então não tomava providência sobre aquilo. E aí é um momento em que eu peço para que ele se acalmasse, que ninguém estava brigando com ele, que ninguém estava discutindo, e que a gente estava ali conversando para achar uma solução. É quando o Henrique me desfere o moleque. Brasília recebe hoje o show da banda Now United. O grupo internacional se apresenta logo mais no Nilson Nelson e na porta do hotel, fãs enlouquecidos esperam pelos artistas. Uma das vocalistas é brasileira, é a Ana Gabriele. A gente vai mostrar hoje um pedacinho dessa preparação dos fãs para receber Now United. Sejam muito bem-vindos, o nosso jornal já começou. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de lei que retira a necessidade do consentimento do marido para que a mulher faça laqueadura. Essa regra também vale para os homens que queiram fazer vasectomia. O projeto também baixa de 25 para 21 anos de idade a idade mínima para procedimentos de esterilização. Agora, o texto precisa ser analisado pelo Senado. Erenilza tem 41 anos e 7 filhos. Na casa dela, encontramos 4. Suzana, 16 anos. Sabrina, 14. Santiago, 12. E Heitor, de 10. Ela conta que desde 2006 tenta passar por uma cirurgia de laqueadura aqui no Distrito Federal e não consegue. Tem um ano, a minha lista de espera até hoje não me chamaram. Atualizo dados, telefone e não me chamam. A minha filha hoje ela já tem 16 anos, vai fazer 17 anos em outubro. Eu levei a ata dela, tudo, né? Porque ela já era a segunda filha e eu já tinha idade, né? Eu tinha uns 26 anos, né? Então, eu queria muito operar, é meu sonho. A legislação atual exige que a mulher peça autorização ao marido para fazer laqueadura. A regra também vale para o homem, que precisa do consentimento da esposa para passar por uma vasectomia.
Além disso, as 2 cirurgias só são permitidas a quem tem mais de 25 anos ou 2 filhos. A Lei de Planejamento Familiar, ela não acompanhou as atualizações jurídicas. Então, por isso que há necessidade realmente do projeto de lei de regular e de realmente atualizar a Lei de Planejamento Familiar, que é de 1996 e que está aí defasada. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de lei que retira a necessidade do consentimento do marido para que a companheira faça laqueadura. O projeto também baixa de 25 para 21 anos a idade mínima para procedimentos de esterilização e permite a realização na mulher logo após o parto. O texto garante ainda a oferta de qualquer método e técnica de contracepção no prazo máximo de 30 dias. Para solicitar a ligadura, a interessada deve manifestar vontade no mínimo 60 dias antes do parto. Agora, o texto precisa ser analisado pelo Senado. Para Erenilza, mudar a legislação atual seria um avanço para mulheres que não querem mais engravidar. O meu modo de pensar, eu avalio bem, porque a mulher ela já está com 21 anos, né? Ela já está de maior. Ela pode decidir o que ela quer melhor daqui para frente. No caso, ela não depender da resposta do marido, né? Ela já está procurando coisa melhor para a vida dela. É a questão de criar os filhos, né? É questão, se não der certo ao longo do tempo, ela não ficar com um monte de filho encarreado do jeito que eu tenho, tanto de filho, entendeu? Eu acho que é só quem passa na pele, como eu, sente o que eu estou passando. De acordo com a Secretaria de Saúde, em 2021 foram autorizadas 964 internações para o procedimento de laqueadura tubária, das quais 784 foram depois do parto. As cirurgias foram realizadas em 12 hospitais da rede pública. Atualmente, 122 mulheres aguardam na fila pelo procedimento no Distrito Federal. 8 são consideradas de urgência. Caso o SUS não queira fornecer essa oportunidade para essa mulher, ela deve procurar ingressar à justiça com um advogado especialista para que possa aí ter o seu direito à esterilização voluntária. Apesar da falta de planejamento familiar e de ainda sonhar com a ligadura de trompas, mesmo depois de tantos anos, é claro que a Erenilza é muito feliz com 7 filhos. Eu amo meus filhos incondicionalmente. Se você falasse assim, você quer ganhar um carro de valor alto, uma casa alta e deixar seus filhos para trás, eu não faria isso de maneira nenhuma. Eu amo meus filhos assim incondicionalmente, entendeu? Eles são tudo para mim, é meus filhos. Eu gerei eles, né? Eu gerei, levei os 9 meses, passei pela dor do parto, me tornei mãe, entendeu? E dali já um vínculo, só de um vínculo, de ter um serzinho, não importa se ele tem 1 ano, 20 anos, 30 anos, ele sempre vai ser seu filho. Uma criança de 7 anos de idade ficou com o rosto queimado depois que um homem jogou uma bombinha, sabe, artefato explosivo, mas menorzinho, nessa criança. Maicon Leão, boa tarde. Que história foi essa? Você tem as informações pra gente? Oi, Malta, boa tarde. Tem sim, a gente acabou de chegar aqui no local. Esse crime bárbaro aconteceu aqui na QR 417 em Samambaia. Inclusive, eu vou até atualizar essa informação que você acabou de dar. A gente tinha recebido ela pelo Corpo de Bombeiros, que se tratava de uma bombinha, mas eu acabei de conversar com esse garotinho que tem 6 para 7 anos. Ele me contou que a história ela consegue ser ainda pior. Ontem, por volta de 9, 10 horas da noite, ele estava brincando de bola bem aqui próximo à casa dele, junto com alguns amiguinhos. E aí, como foi dando a hora de ir para casa, as mamães foram chamando e esses meninos foram indo. E aí, quando ele vinha para casa, que fica aqui para trás, mais ou menos naquele ponto ali onde tem aquele telhadinho, que normalmente funciona um salão de beleza, teria aproximado esse outro homem, segurado ele pela camisa e derramado, como se fosse um óleo, e depois com um fósforo queimado esses cílios dos olhinhos deles. Sim, a gente, claro, vai preservar a imagem dessa criança, mas é uma imagem forte da gente ver, e o relato dele contando que esse homem segurou ele pela camisa, teria vindo jogado o que ele acredita que seja um óleo,
e depois vindo com o fósforo queimando os cílios dele. Ele foi salvo justamente por um dos vizinhos que ficou ali, que pegou uma toalha rapidamente, colocou essa toalha molhada no rosto dele, e foi o tempo da mãe, que a gente também vai preservar, chegar lá para prestar esses primeiros socorros. Daqui ele foi levado para o hospital, mas o pior de tudo é que ninguém na região conseguiu identificar quem foi o criminoso, esse bárbaro que fez isso com essa criança. A gente está aqui com a mãe, ela vai dar mais alguns detalhes para a gente dessa situação. Mãe, quando a senhora saiu, só deu tempo de encontrar o filho da senhora ali gritando, pedindo socorro. Sim. Quando a senhora chegou lá, como é que ele estava? Ele estava assustado, todo molhado e contando que alguém tinha jogado um óleo em cima dele em fósforo e riscado um fósforo. E a gente correu para saber quem era, mas a gente já não encontrou ninguém. A senhora acha que quando ele começou a gritar, essa pessoa se escondeu por aqui, porque não deu tempo nem de fugir? Não deu tempo de fugir. Essa pessoa estava escondida. Eu acredito que a pessoa estava tão perto que chegou a ver tudo. Porque quando ele começou a gritar, todo mundo saiu correndo para ver o que era. E daí ele se misturou, porque não tinha como ele fugir. Malta, para quem está em casa entender, a distância da casa dessa criança até o local onde tudo aconteceu é muito próximo, inclusive dá para avistar da casa o local onde ele estava. Por isso que a mãe fala que, por exemplo, não conseguiu nem ver ninguém correndo. Não, ninguém correndo. Todos que estavam eram os vizinhos mesmo, que já são acostumados a conviver com a gente, então não tinha ninguém correndo. Mãe, ele fala dessa questão da brutalidade, da pessoa segurar nele. Ele já teria algum problema com algum vizinho reclamando, por exemplo, da bola jogando aqui próximo? Não. Todos eles brincam juntos. Todos os filhos dos vizinhos brincam juntos, então nunca ninguém reclamou. Nunca tinha acontecido uma situação desse nível? Nunca tinha acontecido nada disso. Como é que ficou o coraçãozinho de mãe ao ver, achando que ele estava brincando aqui na porta, pronto para voltar para casa e chegar lá e ver o filho da senhora com o olhinho daquele jeito? Nossa, foi desesperador. Desesperador mesmo. Na verdade, eu queria mesmo era saber. Nem por que foi. Entendeu? Se tivesse acontecido alguma coisa, se ele tivesse feito alguma coisa, teriam que ter falado comigo primeiro. Não fazer uma maldade dessas. Porque foi maldade mesmo. Entendeu? E se tinha mais crianças, eu queria saber por que ele. Entendeu? Se teve algum problema, por que ele? Só ele. Se tava um monte de criança brincando junto. O olhinho da senhora chega e fica emocionado com a situação. Como é que fica o coração de mãe? Apertado. Porque quando ele falou que estava quente, a gente achou que tinha realmente pegado fogo, muito mesmo. E foi desesperador. Desesperador mesmo. Tudo aconteceu muito tarde ontem, ainda não deu tempo de ter registrado o caso na polícia, mas a senhora vai procurar a polícia hoje? Sim, vou procurar a polícia hoje. Ela estava conversando comigo aqui, Malta, também, que pede a ajuda de outros moradores aqui da região de Samambaia, justamente para tentar identificar esse homem que fez essa brutalidade, porque a senhora quer entender, principalmente, que ele pague por isso, né? Sim, eu quero que ele pague, porque se ele fez com meu filho, para ele não fazer com o filho de ninguém. Que ninguém merece passar a dor que eu passei. Mãe nenhuma merece passar o que eu passei ontem. O desespero que foi. Ela estava comentando que a vizinha até é uma heroína por ter salvado ele lá na hora. Salvou meu filho. Salvou. A gente se preocupou, eu acho que a gente não viu quem foi mesmo, porque a gente se preocupou com ele, porque ele é muito conhecido. Aqui todos os meninos gostam dele, brincam com ele, então a gente queria salvar ele. O intuito da gente era saber o que tinha acontecido com ele. Mas eu queria saber por que foi, por que motivo e por que levaria uma pessoa a queimar os olhos de uma criança. A segurar pela camisa e queimar uma criança. A senhora quer a resposta? Eu quero saber o porquê. Eu preciso saber o porquê. Porque ele não é uma criança ruim. Todo mundo aqui se preocupou, a vizinhança toda se preocupou com ele. A gente quer, eu acho que não só eu como mãe, mas os vizinhos como amigos, eles querem saber o porquê. Malta, isso que essa mãe está falando desse garotinho ser querido na região, a gente realmente percebeu isso, porque desde o momento em que a nossa equipe chegou aqui, todos os vizinhos vêm comentar essa questão de que eles querem saber o que aconteceu, quem seria o criminoso que fez uma barbaridade como essa, porque ele é um garotinho querido, que brinca com todo mundo, toda hora alguém chega, abraça, brinca com ele por aqui, conversa, e é o que essa mãe realmente quer, respostas. Agora à tarde ela vai procurar a polícia para registrar o caso, porque era um dia normal de brincadeiras, igual a gente estava falando para quem está chegando agora, o garotinho estava brincando com outros amigos por aqui, por volta de 9, 10 horas da noite, na porta de casa praticamente, não estava na rua, digamos assim,
daqui a mãe conseguia enxergar da casa dela, ela conseguia ver os meninos brincando aqui igual esses outros estão agora, só que já era um pouco mais tarde, perto de 9, 10 horas da noite. Como foi passando o horário, as mães foram chamando os outros amiguinhos e aí na hora que esse garotinho voltava justamente por aqui para ir para a casa dele, que fica mais aqui atrás, teria esse encontro com esse criminoso. Esse homem teria pegado ele justamente pela camisa, levado mais ou menos naquele cantinho ali, derramado com uma garrafa que ele acredita ser um óleo, ele não sabe o que mais seria, e depois desse momento em que ele derramou esse óleo, principalmente nos olhos dessa criança, ele teria pegado um fósforo e vindo nos 2 olhinhos dele, queimado todos os cílios. A gente vai seguir acompanhando esse caso e torcendo para que esse criminoso seja identificado. Então, quem tiver qualquer informação, a gente sabe que às vezes as pessoas ficam com medo, até porque aqui à noite às vezes é escuro também. Quem tiver qualquer informação sobre esse caso, procurar a polícia pelo 197, porque a gente viu o depoimento dessa mãe sofrendo, pedindo justamente por respostas. A gente felizmente está falando agora de um caso de um menino que ele conseguiu se recuperar, foi para o hospital, mas se fosse um álcool, uma situação ainda pior que poderia ter acontecido com esse menino, é justamente o medo dessa mãe. Inclusive a gente percebe isso com as outras moradores aqui da região, justamente essa preocupação de como é que vai ficar a brincadeira das crianças agora. Ô, Maicon, 2 coisas para falar. A primeira delas é o seguinte, você está em Samambaia, numa região que a gente pode claramente perceber que falta equipamentos para as crianças brincarem, se divertirem, viverem a infância tal qual uma criança merece. Agora, se essas mães não puderem deixar os meninos nem brincarem na porta de casa, de bola, de bicicleta, do que for, que infância resta para esses garotos? Né? Então, a primeira coisa, a partir do momento que tem um homem desconhecido, que sem mais nem menos se aproxima do seu filho, um menino de 7 anos de idade, e joga álcool no rosto dele, você coloca em pânico toda uma comunidade ali que está acostumada a ver as crianças brincando em paz na rua. Agora, segundo ponto, a mãe está dizendo, meu filho não merecia isso porque era um menino do bem, todo mundo gostava dele. Ainda que fosse um pestinha, ainda que fosse o mais levado de todos, não se corrige jamais uma criança com tamanha brutalidade e violência. Então, esse homem desconhecido que precisa ser identificado cometeu um crime brutal, porque assim é traumatizante para um menino de 7 anos de idade ter álcool jogado no rosto e os cílios queimados. Então o telefone está na tela, 197 é o da Polícia Civil. Eu tenho certeza que a comunidade de Samambaia vai se unir para poder encontrar essa pessoa ou levar a polícia a chegar até ele, dando pistas que possam identificar o seu paradeiro. É inadmissível que uma pessoa faça um negócio desse e continue sem ser identificada e sem ser punida. Obrigado, Maicon, pelas informações. Coisa de doido. A polícia prendeu um grupo que estava furtando cabo de energia na Asa Norte. De novo. Câmeras de segurança de um prédio comercial da 116 Norte registraram a ação. O veículo branco chega no estacionamento e assim que o motorista para o carro, 2 homens se aproximam e abrem o porta-malas. Rapidamente eles colocam os fios lá dentro e vão embora. Mas assim que deixaram o local, os bandidos foram presos em flagrante. De acordo com a polícia, o trio é especializado nesse tipo de crime e já estava sendo monitorado. As investigações também demonstram a atuação deste grupo criminoso não só em uma ocorrência, mas em várias no Distrito Federal. Dentre estas, uma ocorrida na 607 Norte, onde os autores utilizavam um veículo Peugeot e onde foi subtraído 200 metros de cabo de energia. No veículo, os agentes encontraram 120 metros de cabos de cobre da rede subterrânea de energia furtados na quadra. E Dalécio, que é zelador, conta que o crime se repete na região. Sim, não é diariamente, mas dá um tempo eles repetem e fazem isso de novo, né? Mas já aconteceu do comercial ficar sem energia também por furto de cabo elétrico. Só nos 2 primeiros meses deste ano, a Neo Energia registrou 107 furtos de cabos no DF. Para se ter uma ideia, em 2021, mais de 100 quilômetros de fios foram furtados, o equivalente à distância entre Brasília e Abadiânia. Um prejuízo de mais de 4 milhões de reais. Também traz um prejuízo social absurdo, porque interfere diretamente na vida de todas as pessoas em situação de home care, diabético, pessoas que necessitam de energia elétrica para o teletrabalho. Atenção! Além dos perfis falsos que as pessoas têm feito com o nome e a foto da Sandra,
a mulher que em surto psicótico terminou dentro de um carro com um morador de rua, vocês estão lembrados dessa história, né? Além dos perfis falsos dela, outros têm sido criados com a foto do Eduardo, o marido dela. Nos casos dos fakes da Sandra, obviamente a intenção é fazer chacota, contar mentira, dar supostas explicações para ela ter traído o marido. A gente sabe que não foi traição, ela estava em surto. Agora, por que a gente traz esse alerta aqui hoje? No caso dos perfis fakes do Eduardo, as pessoas têm feito vaquinha para ajudar o morador de rua a se recuperar depois de ter apanhado. Atenção, isso é golpe. Ainda que você em casa tenha ficado com dó do morador de rua, que está mesmo todo estrupiado, com o rosto todo deformado do tanto que apanhou, você precisa saber de um negócio. O Eduardo apagou as redes sociais. Então, qualquer pessoa que esteja pedindo dinheiro na internet, fingindo ser o Eduardo, porque a história é a seguinte, eles falam assim, nossa, eu sei que eu exagerei, a minha mulher estava em surto, eu não sabia, achei que ela estava sendo estuprada, bati no morador de rua, agora ele está mal de saúde, estou querendo fazer uma vaquinha para que ele se recupere. Vocês me ajudam? Gente, essa história inteira é uma lorota, isso é mentira. O Eduardo não está mais nas redes sociais, segundo nos informou a defesa dele, então não caia nesse golpe, por mais que você tenha ficado com dó depois do estado de saúde que o morador de rua ficou. Não existe perfil do Eduardo nesse momento pedindo dinheiro para ninguém. Mudando de assunto, ontem à tarde, a Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa aprovou um projeto de lei que cria o Dia da Conscientização e Combate à Gordofobia. O texto considera gordofobia o preconceito ou discriminação contra a pessoa gorda. Antes de falar sobre esse assunto, eu queria te fazer uma pergunta, né? Que é a nossa enquete de hoje. Você já viu ou já sofreu gordofobia na sua vida? Se você tem sobrepeso ou obesidade, é se você já foi alvo de gordofobia. Ou se não, você tem um amigo, parente, esposa, se você já viu essa pessoa sendo alvo de humilhação porque é gorda. Aí você vai apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aqui no cantinho, ó, da tela, e vai ter acesso a essa pergunta que está aqui do meu lado, que é, você já sofreu uma atitude, ou viu uma atitude gordofóbica? 3 opções de resposta para você. Sim, sempre tem um comentário maldoso. 2 é a não, eu acho que isso nem acontece, se você nunca viu. E a terceira opção de resposta é vejo não como gordofobia, mas como preocupação com a saúde. A gente quer ouvir a sua opinião, tá bom? Vá votando, enquanto isso eu trago outras informações. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 5 pessoas está ou com sobrepeso ou com obesidade aqui no Brasil. Crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade, para piorar, são vítimas de bullying e aí ficam significativamente mais propensas a sofrer com ansiedade, baixa autoestima, compulsão alimentar e até depressão. O deputado distrital José Gomes é o autor do projeto e fala ao vivo com a gente. Deputado, boa tarde para o senhor. Qual que é o objetivo desse dia de conscientização? Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Eu com muita satisfação. Pode falar qual que é o objetivo do projeto dos senhores? Esse projeto foi desenvolvido por nós a partir da necessidade que a gente viu na população, que 1 em cada 5 pessoas sofre de obesidade, e sabe que a gente tem que acabar com esse estigma social sobre a gordofobia e trazer esse tema ao debate. Para mim, por gentileza. Deputado, eu vou interromper com o senhor rapidinho, porque o microfone do senhor caiu. E aí a gente não está conseguindo te ouvir. Deixa eu ver se o senhor consegue resolver aí, enquanto eu vou mostrando a parcial da nossa enquete, tá bom? A gente pode colocar na tela, por gentileza, Ronald? Porque aí, enquanto o deputado se ajeita, a gente vê o que as pessoas já estão respondendo agora ao vivo pra gente. Vamos colocar aí na tela que eu coloco junto com vocês, ó. Para mim já aparece que 81% dos nossos telespectadores respondem sim, sempre tem um comentário maldoso. 16% dizem que veem, na verdade, essas atitudes não como gordofobia, mas como preocupação com a saúde. E 2% dizem que acham que isso não acontece. Deixa eu ver se tem alguém que mandou comentário pra gente. Ó, não quis se identificar, mas tá vendo? Ó, tá aqui na tela a enquete pra você. 80%? 80 e 80. 8 de cada 10 telespectadores dizem que sempre vem um comentário maldoso contra a pessoa que tá acima do peso. E nos comentários que as pessoas mandam pra gente, uma pessoa que não quis se identificar diz o seguinte: eu desenvolvi bulimia na época da escola porque era feita de chacota por ser gordinha.
Muito ruim, né? A gente conseguiu restabelecer o contato com o deputado ou não? Ainda não? Então será que a gente pode voltar a falar com ele daqui a pouquinho? Porque aí a gente entende o que a Câmara Legislativa quer com esse projeto, enquanto isso as pessoas vão votando, né? Então tá, eu vou tocando o jornal daqui, enquanto o deputado restabelece a conexão com a gente. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que o candidato a vice na chapa à reeleição deve ser o atual ministro da Defesa, General Braga Neto. Bolsonaro disse que já escolheu o vice da chapa para disputar a reeleição em outubro. Não anunciou o nome, mas disse que o escolhido é do estado de Minas Gerais, não tem filiação partidária e fez colégio militar. Descrição que se ajusta ao perfil do general Braga Neto, atual ministro da Defesa. Ganhar a eleição, vamos assim dizer, é bem mais fácil, né, ou menos difícil do que governar. E eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um processo, ao longo de um mandato. O general Braga Neto terá que se filiar a algum partido político, provavelmente o mesmo de Bolsonaro, o PL. O atual vice, Hamilton Mourão, deve disputar as eleições como candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. As declarações de Bolsonaro foram dadas em entrevista à Jovem Pan News no Palácio da Alvorada na manhã desta segunda, data em que o presidente completou 67 anos. O presidente também voltou a falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que havia determinado o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram. Depois de dizer que a decisão era inaceitável, nesta segunda-feira o presidente reclamou que as decisões de Moraes são uma perseguição implacável. Eu lamento até você, ao tentar resolver alguma coisa, prejudicar todo mundo. Isso é um crime fazer isso aí. É um ato, no meu entender, lamentável que há tempo ele resolveu recuar. A gente conseguiu restabelecer a ligação com o deputado José Gomes, deputado distrital. Pois não, deputado, agora o senhor pode dizer, então o objetivo é conscientizar para diminuir o bullying, né, com as pessoas que são gordas. Felipe Malta, boa tarde. Então, esse projeto veio para a gente colocar isso em debate na sociedade, a conscientização, para a gente e a prevenção contra a gordofobia, porque ela traz consequências sérias para a população, a questão do bullying, principalmente para crianças, a questão de depressão, ansiedade. Eu também vivi isso, há pouco tempo atrás eu cheguei a perder 25 quilos, então eu senti na pele que tem essa discriminação e as consequências para a saúde. Então esse projeto veio com esse objetivo, de trazer em pauta e para que a gente consiga trazer essas informações à sociedade e acabar com esse estigma social sobre a questão da pessoa ser gorda ou sobrepeso. Ô, deputado, vou colocar o senhor numa enrascada, porque eu vou te fazer pergunta difícil, tá? Tem um telespectador aqui, por exemplo, que é o Edinaldo, que tá falando assim, ó, eu sou gordo, sempre tem umas brincadeirinhas, mas eu não ligo. Ser gordo é uma doença, tem cura, então eu tenho que parar de mimimi. Eu queria que o senhor respondesse a ele e aos outros telespectadores que pensam da mesma maneira. Qual que é a opinião do senhor? Felipe, o nosso amigo fez a pergunta aí, se ele se sente bem, eu acho que a primeira coisa é a pessoa se sentir bem e feliz com si próprio. A gente fala, eu também, quando era mais gordinho, eu me sentia bem. Só que a gente vê que pode ser melhor. Eu acho que isso é de cada um. Mas o importante é que a sociedade tenha um respeito ao próximo e saiba não trazer essas consequências que pode trazer quando você começa a ter preconceitos. A gente deve respeitar todas as pessoas, sejam elas magras ou gordas, mas o importante é que essa informação chegue a todos e saber das consequências que pode trazer. Porque muitas vezes o que eu gostaria de dizer para o Edinaldo, eu concordo com você que pode em alguns casos ser doença, né? A obesidade é uma doença, estou falando aqui com o nosso telespectador, mas a gente colocar a pessoa em chacota, fazer piada, xingar, especialmente quando é criança e adolescente, não ajuda em nada ela sair dessa situação e se tornar mais saudável, né? Então o que ela está precisando é de incentivo, não de você ficar olhando para ela e dizendo é gorda e outras palavras que as pessoas costumam utilizar. Deputado, vocês preveem nessa intenção desse projeto talvez fomentar alguma política pública para poder atacar o problema da obesidade? E eu até trago aqui da obesidade infantil, né? Porque é pior com as crianças, porque aí uma criança que cresce muito gorda, acima do peso, ela tem dificuldade a vida inteira para poder controlar açúcar no sangue, hipertensão e todas as outras questões que vêm como consequência da obesidade. Sim, Felipe, a gente vai trazer políticas públicas, fazer debates, fazer seminários
para que a sociedade tenha essa conscientização e que o governo também faça a sua parte com a divulgação e promovendo isso junto com a sociedade. Muito obrigado pela participação do senhor. Deixa eu ver aqui como é que ficaram as nossas respostas dos telespectadores, até para o senhor levar aí para os seus companheiros na Câmara Legislativa e contar para eles, ó. Os nossos telespectadores ao vivo respondem o seguinte: você já sofreu ou viu uma atitude gordofóbica? 86% das pessoas dizem que sim. 13%, 12% agora, porque enquanto você vota os números mudam ao vivo, disseram pra gente que veem esses comentários mais como preocupação com a saúde. E 1% apenas diz que não vê que isso acontece. Muito obrigado, tá? Você de casa que nos ajudou mais uma vez participando com o nosso jornal. Obrigadão. E obrigado ao deputado que falou com a gente ao vivo. Agora, triste a gente ter que falar sobre crimes que mostram o quanto a vida está tendo pouco valor nos dias de hoje. A gente não respeita a vida do outro, não respeita a história, a família, os sonhos, os projetos, nada da outra pessoa. Porque matar um ao outro virou coisa banal, como se mata uma formiga quando sai de casa pisando na calçada. Na cidade estrutural, um homem morreu com um tiro nas costas depois de uma confusão entre vizinhos. Ele não era o vizinho que estava brigando com o outro, não. Ele se envolveu, você vai entender. Segundo a Polícia Civil, o que aconteceu? Algumas crianças estavam brincando na rua e jogando pedra em um dos portões da garagem. E isso irritou um homem que morava lá. Ao invés desse homem resolver na conversa, ele quis resolver uma situação cotidiana com violência. Terminou dessa maneira que você vai ver na reportagem. A imagem da câmera de segurança mostra o exato momento em que um homem corre, enquanto o outro, que está dentro de um veículo, atira contra ele. A vítima se esconde dentro de uma casa. Minutos depois, é possível ver um amigo tentando socorrê-lo. O homem baleado não reage. Segundo a Polícia Civil, tudo começou porque crianças atiraram pedra no portão de um morador aqui da cidade estrutural. Irritado, ele foi tirar satisfação com a mãe das crianças e passou a agredi-la violentamente. Um vizinho tentou separar e foi jurado de morte. Com medo, o homem ameaçado pegou uma arma e guardou dentro do carro. Pouco depois, ele foi até a padaria com o irmão e encontrou o agressor acompanhado de um amigo. Os dois teriam ido tirar satisfação e, nesse momento, o vizinho que separou a briga atirou. O amigo do agressor foi atingido e acabou morrendo. O atirador fugiu, mas foi preso. O irmão dele também foi detido por ter ajudado na fuga. Agora, o agressor da mãe das crianças vai responder por lesão corporal. Gente do céu, então o homem vai para ajudar e mata o próprio amigo. A Kátia Gomes está na delegacia lá da Estrutural. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente, né? Toda essa confusão começou por causa de uma brincadeira de criança, né? Essas crianças que estavam ali na rua brincando atiraram pedras, né, no portão desse homem. Esse homem irritado, ele espancou a mãe das crianças. Malta, ela foi agredida violentamente, inclusive agora há pouco a delegada Jane Kleber, que está aqui ao meu lado, ela me mostrou a foto dessa mulher que foi agredida, o olho dela está muito roxo. Então, logo depois desse homem ter batido na mãe das crianças, o vizinho foi tentar ajudar. E aí ele foi intimidado, como nós contamos na reportagem. Esse agressor disse que mataria ele. E aí ele, com medo, né, de ser morto por esse homem, ele pegou uma arma e guardou dentro do carro. E aí depois ele teria ido na padaria acompanhado de um irmão, encontrou o agressor e esse amigo dele. E aí, nesse momento, o agressor teria ido tirar satisfação com ele. E aí, o homem, né, que separou a briga ali entre o agressor e a mulher, acabou atirando no amigo, que não tinha nada a ver com a história. Bom, para explicar todos esses detalhes, eu vou falar agora com a delegada Jane Kleber. Delegada, um caso, assim, né, absurdo, né? Por causa de uma brincadeira de criança que estava ali atirando pedras, pegou no portão desse homem e acabou no homicídio do amigo dele. Sim, ele se irritou, foi falar com a mãe, mas ele já foi totalmente fora de propósito, é muito exagerado, porque ele simplesmente brigou com a mãe e agrediu, mas agrediu com chutes, socos, ela caiu, ele continuou chutando, nós vimos as imagens, o olho dela nem abre, ela está muito machucada, e inclusive teve que ficar hospitalizada.
E um rapaz, vendo isso, tentou impedir, falou: rapaz, não agride desse jeito não, ela é uma mulher. E aí, nesse momento, ele se volta contra o rapaz e ameaça matá-lo. Ele sai do local e o rapaz que foi ameaçado tinha uma arma, colocou a arma no carro e, segundo ele, depoimento dele, ele foi comprar pão. E na padaria eles voltam a se encontrar. Só que agora o rapaz que agrediu aquela mulher, ele está acompanhado de outro homem e os dois tentam desarmá-lo. É a hora que ele efetua 3 disparos e um dos disparos atinge mortalmente o companheiro dele. A gente, inclusive, teve acesso, né, às imagens de câmeras de segurança que mostra esse homem correndo, ele entra em uma casa ali tentando se salvar e logo depois ele é socorrido, mas aí já estava morto. Sim. A imagem é surpreendente porque ele sai correndo, parece que não foi atingido, mas ele já está baleado e em seguida ele cai dentro da casa, o amigo traz para fora, tenta reanimá-lo, mas ele acaba morrendo. Esse, inicialmente, não tinha nada a ver com a confusão, mas acabou se envolvendo por conta do amigo. E delegada, o homem que matou, né, ele que foi lá separar a briga, mas aí acabou cometendo um homicídio, ele fugiu, depois foi preso, como é que foi a dinâmica? Sim, segundo ele, ele não percebeu que o homem tinha morrido, porque ele atirou e ele saiu correndo, ele achou que apenas tinha espantado. Em casa, ele ouviu da vizinhança que o homem teria morrido, então ele se assustou, pegou as coisas e fugiu. Pretendia, no depoimento dele, foi o que ele informou, pretendia se apresentar, mas nós conseguimos chegar até ele antes que ele se apresentasse e ele foi preso em flagrante. E o irmão cúmplice? O irmão também, porque deu fuga para ele, estava junto, acabou sendo preso em Águas Lindas de Goiás. Agora, delegado, em relação ao agressor, ele vai responder também pelo crime? Sim, inicialmente foi registrado como lesão corporal, mas pode ser autuado por tentativa de homicídio. Depois que nós fizermos o exame de corpo de delito e se provar que há risco de morte para aquela mulher, ele vai responder por tentativa de homicídio também. Bom, e por falar nessa mulher, como é que ela está agora? Inclusive, ela pediu ajuda para a senhora, né? Ela está ali se sentindo ameaçada, está machucada ainda, o olho dela completamente roxo. Sim, está muito machucada, não está em casa, teme voltar para casa, quer medida protetiva, mas ela vai vir à delegacia à tarde, nós vamos conversar para ver o que é possível ser feito por ela. Mas o agressor, ele está preso no momento ou não? Não, o agressor ainda não foi alcançado, mas nós estamos fazendo diligência para encontrá-lo, porque ele sequer foi ouvido. Então ele vai ter que vir ser ouvido e vai responder, provavelmente, por tentativa de homicídio. Então, segue foragido? Segue foragido. Tá certo, então, delegada, muito obrigada pelas informações. Tá vendo, malta? Uma situação ali simples, né? Umas crianças atirando pedra no portão. Acabou num homem morto que não tinha nada a ver com essa história. Gente, criança jogar pedra no seu portão é altamente irritante. Evidentemente que ninguém aguenta isso por muitas horas. Agora, se a gente não aprende a lidar com situações irritantes da vida, a gente perde o juízo e toma atitudes assim. Contar até 10 nunca foi tão importante. Parar um pouquinho para pensar na gravidade do seu ato nunca foi tão importante. Esse homem nem na briga estava envolvido, foi para defender o amigo, acabou matando o amigo e agora vai responder por homicídio. Então, assim, numa situação que poderia ter terminado com chamando os pais e mães dessas crianças, gritando com essas crianças que fosse, sabe? Até um grito ali para poder sair daqui que eu não aguento mais vocês, ia ter sido melhor do que você colocar uma arma de fogo no meio da situação, brigar com outro adulto por conta dessa discussão. Tudo começou com um menino jogando pedra no portão de uma casa e termina com uma pessoa perdendo a vida. Essa pessoa era amiga do que tentou entrar para defender. Acabou matando o próprio amigo e agora vai ter que se explicar com a família desse amigo. Olha, e com a justiça, né? Porque vai responder pelo crime mais grave do nosso ordenamento jurídico, que é atentar contra a vida de uma pessoa. Tudo porque não contou até 10 e não pediu a Deus calma e sabedoria para resolver uma situação do cotidiano. Criança vai irritar você em várias situações da vida e se você não souber contar até 3 para poder resolver isso de uma maneira pacífica e cortês, você vai terminar desse jeito aí. Inacreditável. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações e a delegada Jane Kleber por ter nos atendido ao vivo mais uma vez. A delegada é sempre muito gentil com a gente. No próximo mês, a lei que criminaliza a perseguição ou stalking completa 1 ano. E só no estado de São Paulo é registrada uma média de 43 denúncias
por dia. Perseguições, constrangimento, ameaças por telefone, pessoalmente e pela internet. É por tudo isso que o Esdras, que é oficial de manutenção, vem passando. Ele vem sofrendo uma campanha difamatória pelas redes sociais, acusado injustamente de vender drogas para pacientes do hospital onde trabalha e de abusar de crianças. O criminoso ou criminosa que espalha as mentiras publicou até o endereço e o telefone de Esdras e uma foto da mãe e da sobrinha dele usando palavrões. Causa muito pânico, né? Porque eu saio de casa para trabalhar cedo, não sei o que eu vou encontrar na entrada da minha casa ou na entrada do meu serviço. O que antes era tido como apenas um comportamento inconveniente é crime no Brasil. A tipificação do stalking ou crime de perseguição vai completar 1 ano. Só nos primeiros 8 meses de vigência da lei, mais de 6 mil casos chegaram à justiça. Mas até hoje, nenhuma condenação. Só no estado de São Paulo, 43 denúncias são registradas todos os dias nas delegacias. A pena prevista vai de 6 meses a 2 anos. E se a vítima for menor de idade, idoso ou mulher, o tempo de reclusão aumenta em 50%. Este advogado, especialista em direito cibernético, explica por que muitos acusados não chegam a receber pena. E é um crime de pequeno potencial ofensivo, pena de 6 meses a 2 anos, e cabe substituição, pagamento de cesta básica, etc. Por isso que não se vê tantas condenações e trânsito em julgado. Pelo menos tem uma proteção a essas vítimas que podem lavrar um boletim de ocorrência de stalking e inclusive solicitar que o delegado represente por uma medida de afastamento. Esdras desconfia de uma ex-namorada. Está reunindo provas, mas por enquanto não se beneficiou da lei. Eu já fiz 3 boletins de ocorrência e ninguém faz mais nada, já não sei mais o que fazer. Difícil, né? Ô, pessoal, falando sobre comunicação, não sei se você usa o WhatsApp ou o Telegram também, você tem que saber dessa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram para os usuários brasileiros. E essa decisão foi tomada depois que a empresa cumpriu as medidas determinadas pela Justiça. Menos de 2 dias depois de Alexandre de Moraes determinar o bloqueio total do aplicativo no Brasil, representantes da empresa enviaram um e-mail para o gabinete do ministro, atendendo integralmente às ordens da Suprema Corte Brasileira. O Telegram indicou como representante legal no país o advogado Alan Campos Tomás, que é sócio de uma firma especializada em tecnologia e negócios digitais. E excluiu uma postagem no canal oficial do presidente Jair Bolsonaro, que permitia aos inscritos baixarem documentos de um inquérito sob sigilo e ainda não concluído sobre um suposto ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. No lugar da postagem, uma mensagem em inglês diz que o conteúdo não pode ser exibido por violar as leis do país. A empresa também deve implantar um conjunto de 7 ações para combater as fake news na plataforma, como monitorar diariamente os 100 canais mais populares do Telegram no país, restringir postagens em novos canais dos usuários banidos por espalhar desinformação e promover informações verificadas, por meio de um convite para que os usuários acessem canais oficiais. O ministro Alexandre de Moraes havia determinado na semana passada o bloqueio do Telegram, atendendo a um pedido da Polícia Federal. Depois da pressão da Justiça, o Telegram também anunciou que avalia parcerias com várias instituições. Uma das ações de cooperação pode ser com o Tribunal Superior Eleitoral para prevenir a disseminação de fake news sobre as eleições, com a criação de meios para que os próprios usuários denunciem publicações duvidosas. Já é um grande passo importante no sentido de a gente conter campanhas de desinformação, fake news. Agora, obviamente, o problema da desinformação, ele não se restringe ao Telegram. Se restringe a todos os aplicativos de mensagem e a gente também tem que assumir parte da nossa responsabilidade de não transmitir para as pessoas que a gente conhece aquela informação sobre a qual a gente tem dúvida de ser verdadeira ou não.
Deixa eu acionar aqui nossa colega lá no Congresso Nacional, porque por lá a discussão dos combustíveis não está andando muito. A Larissa Arantes, nossa setorista do SBT News, está lá e fala com a gente agora. Ô Larissa, mas é um outro assunto, né, que está movimentando hoje a pauta dos parlamentares. Boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você e para todo mundo. Exatamente, né? A gente tem visto essa questão dos combustíveis aqui, algumas polêmicas no Congresso, mas hoje mesmo o que está movimentando os deputados é a possibilidade de votação do requerimento que prevê a urgência daquele projeto de lei que determina o piso salarial nacional para os enfermeiros, né? É uma demanda da categoria que tem se mobilizado fortemente para a aprovação desse piso salarial nacional e agora essa possibilidade de votação da urgência aqui na Câmara. Bom, essa promessa foi feita na semana passada pelo presidente da Casa, o deputado Arthur Lira. Ele disse que era inclusive uma sinalização para a categoria de que o assunto está sendo tratado com prioridade pela Câmara. O texto foi aprovado pelo Senado e agora precisa ser analisado pelos deputados federais, mas de acordo com Lira, precisa ser avaliado o impacto financeiro dessa medida, principalmente tendo em vista os hospitais filantrópicos, né? Ele disse que o grupo de trabalho que analisou, então, qual seria esse impacto, chegou à conclusão que pode chegar a 18 bilhões. Então, por isso, essa questão ainda seria debatida por deputados. Eles também vão formar um novo grupo de trabalho que vai funcionar por 5 semanas, mas que essa sinalização de prioridade seria dada hoje no plenário. E aí, por que é importante, né, esse requerimento de urgência, Malta? Porque ele permite que o projeto não precise passar por várias comissões antes de seguir para o plenário da Casa. Então, o requerimento sendo aprovado, assim que houver um consenso, um acordo entre os deputados para que o projeto vá a plenário, ele já pode ir diretamente. E essa é a expectativa, né, justamente dessa aprovação para poder ir para o plenário de uma vez. E lá a gente vai ver como os deputados vão se posicionar. E Malta, só completando também, né, você comentou dos combustíveis, havia toda aquela polêmica se haveria uma iniciativa por parte do Congresso de apresentar um projeto para zerar os impostos federais que incidem sobre a gasolina, mas ainda nenhuma sinalização, né? O presidente da Câmara havia dito que poderia haver alguma iniciativa, por exemplo, de um subsídio temporário setorizado para os combustíveis, mas a gente segue observando como, de fato, isso vai acontecer aqui no Congresso, Malta. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. A gente torce para que avance logo. Acho que as duas pautas, viu? Eu acho que esses 2 anos de pandemia mostraram para a gente a importância e a relevância dessas categorias profissionais que você mencionou agora há pouco, dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são os que realmente estão na linha de frente do cuidado com a saúde das pessoas. Com todo respeito aos médicos que realmente fazem um trabalho brilhante, mas a gente está falando aqui de técnico de enfermeiro e de enfermagem, que normalmente tem jornada de trabalho mais exaustiva, recebe muito menos dinheiro e é quem lida diretamente com o estresse e com a dificuldade do paciente quando ele está ali tentando se recuperar. Então espero que essa categoria realmente seja valorizada. Obrigado, viu, Larissa? Bom trabalho para você. Deixa eu continuar aqui o jornal agora e falar com vocês um pouquinho sobre a guerra do outro lado do planeta. Você que nos acompanha todos os dias já sabe que a gente tira uns minutinhos aqui para resumir rapidinho o que você precisa saber. Afinal de contas, você não quer continuar a sua vida aí sem entender o que está acontecendo do outro lado do globo, mas que afeta a nossa vida. Mais ou menos é o seguinte, o Putin está dizendo para o Zelensky, você não vai se render não, e o Zelensky, não vou de jeito nenhum, a gente só vai se considerar rendido quando a gente estiver morto. Aí o Putin diz, então não tem conversa? Aí o Zelensky fala, não, se você topar conversar comigo tete a tete, aí eu converso sobre tudo, inclusive sobre os territórios que você anexou, inclusive sobre aqueles territórios que você considerou independentes. Resumo da história, com a recusa dos ucranianos de entregar Mariupol, que é aquela cidade que está completamente destruída, as negociações entre Ucrânia e Rússia travaram. E o governo russo acusa a Ucrânia de má vontade. A Turquia, um dos mais recentes intermediadores nas negociações para o fim do conflito, chegou a dizer que um acordo estava próximo, mas a Rússia admite que não é bem assim.
Depois da recusa da rendição de Mariupol, o porta-voz do Kremlin afirmou que as conversas estão paradas. O representante de Vladimir Putin também disse que Kiev estaria criando obstáculos, enquanto Moscou teria demonstrado mais disposição ao diálogo. Segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, os dois países chegaram a um acordo para novos corredores humanitários, mas Mariupol acabou ficando de fora. No pronunciamento desta segunda-feira, o presidente Volodymyr Zelensky classificou como inaceitável a proposta russa que pede primeiro a rendição das cidades, para só depois permitir a saída de civis de regiões sitiadas. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden participou de uma reunião por videoconferência com os líderes da França, Itália, Alemanha e Reino Unido sobre a invasão russa da Ucrânia. Nesta quarta-feira, o presidente americano viaja para a Bélgica, onde vai participar da primeira cúpula presencial da OTAN desde o início do conflito. Estados Unidos e aliados esperam definir novas sanções contra a Rússia. Entre os pedidos feitos por Zelensky está o de que a União Europeia interrompa todo tipo de comércio com Moscou. Da justiça russa, uma decisão. Facebook e Instagram foram banidos do país acusados de extremismo. Embora o WhatsApp continue permitido, a Meta, empresa dona dos 3 aplicativos, está proibida de fazer negócios com a Rússia. O Kremlin acusa as redes sociais de espalhar russofobia por causa da guerra na Ucrânia. Quase 1.000 civis morreram, segundo a ONU, em quase um mês de guerra lá na Ucrânia. 8 dessas vítimas estavam num shopping center que foi bombardeado pelos russos na capital Kiev. Foi o que sobrou de um dos maiores shoppings da Ucrânia. Câmeras do serviço de emergência capturaram o momento da explosão. Mais uma vez, bombeiros reviraram os escombros em busca de sobreviventes. O Departamento de Defesa de Moscou, que nega os ataques a civis, disse que o local estava sendo usado como depósito de mísseis. Na Praça da Liberdade de Kherson, soldados russos abriram fogo contra manifestantes que há 4 semanas resistem à ocupação. O número de civis mortos nesta guerra está próximo de 1.000, segundo a ONU. 1/4 da população do país está desalojada. 3,5 milhões de ucranianos cruzaram as fronteiras. Maria Fiodorova, recém-chegada na Polônia, diz que 90% dos prédios e casas de Mariupol foram destruídos. A cidade resistiu ao ultimato dado para se entregar nesta segunda-feira. A Cruz Vermelha alerta que não foi liberado o acesso para levar ajuda humanitária a cerca de 300 mil moradores que estão sem luz, água e comida. Desde o início da guerra, 52 hospitais e centros de saúde foram alvos de ataques russos, segundo a ONU. 110, de acordo com o governo ucraniano. Em visita aqui a Londres, o ministro de Defesa de Zelensky acusou o regime de Putin de terrorismo de Estado. E, sem apresentar evidências, disse que outros países da Europa serão invadidos. O som da sirene de alerta é um apelo ao mundo para lembrar o que os ucranianos vivem há 26 dias. Eles não têm tempo a perder. O casal se conheceu no fronte há poucas semanas. Roman nasceu na Rússia, mas se mudou para o país vizinho. Ksenia é ucraniana. Eles formalizaram o casamento com troca de alianças, um hino e um brinde. A lua de mel será na luta. Hoje Brasília vai receber um show de uma banda que faz muito sucesso no mundo inteiro. É o Now United. Esse grupo ficou conhecido por ser o primeiro grupo global de música pop. O que significa? Os integrantes foram escolhidos em um processo de seleção rigoroso e em várias etapas, por 14 países diferentes. Tem até uma brasileira entre os integrantes, que é a Anne Gabriele. Fãs lotaram o Aeroporto Internacional de Brasília para pegar a chegada da banda. E agora, ao vivo, a repórter Vitória Mello tem as informações pra gente. Boa tarde, Vicky. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, queria dizer que está sendo uma loucura, viu? O show vai ser às 10 da noite na Arena BSB, antigo Mané Garrincha, mas já tem fã do país inteiro chegando por aqui. Inclusive, como você disse, né, ontem à tarde, o aeroporto de Brasília ficou
lotado. Uma multidão se reuniu para ver o grupo desembarcando aqui na capital. O grupo, Felipe, é o Now United, como você disse, um grupo musical com 17 integrantes, um de cada país. A integrante brasileira é a Anne Gabriele, nascida em São Paulo. E o Now United se hospedou aqui pertinho da Torre de TV, aqui no setor hoteleiro norte. E antes de vir para cá, eu dei uma passadinha ali no hotel para ver como estava a movimentação. E olha, tá lotado. Os fãs estão ali embaixo, aguardando, cantando, vendo se vai que, né, alguém não aparece ali na janela para dar um tchau. Tem gente, olha, do país inteiro. Eu conversei com pessoas de Goiás, do Mato Grosso, do Piauí, do Maranhão, Minas Gerais. Tem muita gente, crianças, adolescentes ali reunidos, até o pessoal vendendo já faixinha, bandeira, enfim, cartãozinho. Tudo do grupo musical. E é como eles dizem lá, né? Eu conversei com algumas pessoas, eles dizem que o grupo une diversas culturas. E é isso que a gente vê por aqui. A gente conversou com algumas pessoas e vamos ouvir o que esses fãs alucinados disseram lá. Minha expectativa é muito alta de que eles apareçam pelo menos ali para dar um oi pra gente, porque a gente tá aqui há muito tempo esperando eles. Então, tipo, ontem a gente foi no aeroporto, a gente ficou lá por muito tempo esperando eles, das 10 da manhã até 10 horas da noite. 10 horas da noite. E a gente só saiu de lá, tipo, muito tempo depois. São maravilhosos, uma banda muito especial, eu gosto muito, faz muito tempo que eu gosto. E eu amo, eu queria muito que eles aparecessem ali, pelo menos pra dar um tchau, assim. E também significa que de qualquer país que você for, você pode fazer coisas incríveis e é muito legal ver isso. De todas as pessoas do grupo. Não podemos ter preconceito, que a gente tem que ser unido. Eles são muito unidos também, mesmo. que não importa do país que você vier, todos nós temos que estar juntos, sempre. Desde ontem, às 15 horas da tarde, eu já estava aqui esperando eles. A gente fica com muita expectativa de ver eles entrando aqui no hotel, dar um tchauzinho para eles. Muito grande a minha expectativa. Você acompanha faz tempo o grupo? O que você mais gosta? É a questão da cultura, que reúne vários países, né? Integrantes de vários países. Eu acho muito legal, porque junta várias nações, mostrando as culturas de cada país e mostrando que várias pessoas de cada país, isso é uma coisa muito boa, porque junta as culturas, eu acho isso uma coisa incrível, uma boa ideia. E aí você tá aqui, vai pro show mais tarde, tá animada? Sim, eu vou pro show mais tarde, tô muito animada, não vejo a hora. Eu conheci por acaso na United quando eu tava no hospital, passando por um momento muito difícil da minha vida, porque eu quase morri por conta de hidrocefalia causada por um tumor. E eles me ajudaram, porque eu ficava feliz quando eu ouvia a voz deles. E agora, né? Saber que você vai poder estar no show, curtir as músicas que você gosta de pertinho, qual a expectativa? Muito feliz, muito ansiosa, dá borboletas na barriga. Que gracinha. Ô Vicky, a gente viu aí o relato mais de crianças e adolescentes. Cada geração tem a sua febre, né? Eu não sei você, quando eu era pequeno, a febre não era de música gringa, era nacional, era Sandy Júnior. E eu me lembro do meu pai e da minha mãe levando a minha irmã num show lá no Camaru, que era um estádio de Uberlândia. Coitada, era domingo à noite, meu pai precisando trabalhar no outro dia, minha mãe com aquela cara de cansada, e mesmo assim eles estavam lá com a gente. Por que eu tô mencionando isso? Você entrevistou mais as crianças e os fãs do Now United, mas você percebeu ali também os pais e mães que estavam ali na luta pelos filhos, falando assim, deixa eu fazer isso por essa criança, senão ela vai me encher o saco o resto da vida. Sim, Felipe, os pais, assim, acompanham em tudo, apoiam mesmo. Teve pai que eu conversei lá que aprendeu inglês por causa da filha, que é fã desse grupo musical. Agora, olha, para os fãs, vai aí uma dica que a gente acabou de ver por aqui, foi o grupo The Future X. Eu pesquisei aqui no Google, né, porque eu não conheço muito bem também não. É o grupo que vai abrir o show do Now United. Então, eles estavam aqui na Torre de TV, aqui próximo à fonte, nesse escrito Eu Amo Brasília, dançando, fazendo algumas gravações. A gente abordou eles rapidinho, mas eles não quiseram falar muito, mas já tinham algumas pessoas de olho, curiosas ali, que eles chegaram numa van preta, enfim, toda pomposa. Eles estavam por aqui e vão para o show mais tarde.
Sobre a infância, realmente, a minha infância foi toda Sandy Júnior. Era faixinha na cabeça, minha mãe acompanhava, tinha muito show ali no Nilson Nelson. Então era faixinha, era dança, coreografia, enfim, tudo. Minha época foi Sandy Júnior, mas agora essa moçada, né? E os pais entram na onda, como a gente viu ali mais cedo no hotel. Felipe. Ô Vicky, eu sei que as informações de bastidores não são muito divulgadas, mas pelo que você pôde sentir ali, será que a banda vai ao Nilson Nelson fazer algum ensaio ou deve sair do hotel mais tarde direto para o show? O que você acha? Olha, a expectativa, se fosse pelos fãs, eles estariam lá embaixo, né? Mas a expectativa é que eles só saiam mesmo na hora do show, porque tem muita gente ali, eu acho que até para segurança mesmo, e os seguranças também não foram tão ali receptivos, né? Então eu acho que vai ser uma coisa bem direta para o Mané Garrincha, para o show às 10 da noite. Tá bom, Vicky, muito obrigado pelas informações, a gente se fala já já. Continuando aqui o noticiário, pessoal, o Dia Internacional da Síndrome de Down foi comemorado ontem e é uma oportunidade para a gente refletir sobre inclusão social e igualdade. Para marcar a data, o Instituto Olga Cos vai promover no dia 27 de março, em São Paulo, a Corrida e Caminhada pela Inclusão, que tem como madrinha a apresentadora do SBT, Silvia Bravanel. Para mim foi um grato presente de ter sido escolhida de ser madrinha desse evento. A gente sabe, né, qual a dificuldade, qual é o que eles enfrentam, sabe? O maior de todos é o preconceito. A instituição oferece oficinas gratuitas de dança e artes marciais a pessoas com síndrome de Down em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Com muito pesar, a gente fala agora da ação de criminosos que não poupam nem quem está fazendo o bem pelo próximo. Uma fundação que atende a famílias pobres no Pará foi vítima do golpe do Pix. Essa entidade teve prejuízo de R$100 mil e agora está sem um tostão para pagar as contas. Luíse, de 5 anos, se dedica aos estudos nesta creche e escola para realizar um sonho. Médica, para poder cuidar do meu pai, porque ele já está muito velhinho. A Fundação Acolher atende a Luíse e mais de 500 crianças e adolescentes em Belém e acaba de sofrer um golpe. No mês passado, quase R$100 mil repassados pela prefeitura foram desviados via Pix para uma empresa de fachada. A suspeita é de A equipe, ela está trabalhando sem receber. A energia, ela corre o risco de ser cortada a qualquer instante. O gás da instituição já não temos mais. O Ministério Público Estadual acompanha o caso. Por mais que existisse a atuação do hacker, o banco não poderia liberar essa quantia. A polícia do Pará informou que uma pessoa já foi identificada como beneficiada pelo Pix criminoso. O Banco do Estado diz que já adotou as medidas necessárias, sem dar detalhes. Segundo o Banco Central, a responsabilidade de avaliação das situações de fraude é das instituições financeiras envolvidas. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, desde a estreia do Pix no Brasil, há pouco mais de um ano, foram bloqueadas mais de 20 milhões de tentativas de desvio de dinheiro no país. Crimes geralmente com autoria compartilhada. Alguém tinha uma informação que aquela entidade iria receber o dinheiro. Como a gente mostrou aqui, um influenciador digital com milhões de seguidores nas redes sociais foi preso, suspeito de promover rifas ilegais e usar empresas de fachada e também a compra de veículos de luxo para lavar dinheiro. Agora, admiradores de Klebin protestam pela prisão dele. Protestam contra a prisão dele e pedem que ele seja colocado em liberdade. A caminhonete personalizada era rifada nas redes sociais por R$ 6,50. O baixo valor do sorteio atraía milhares de pessoas. A página que faz o anúncio é do influenciador digital Kleber Moraes, conhecido como Klebin. Ele morava nesta mansão em uma região nobre de Brasília. Kleber e outras 3 pessoas foram presas, suspeitas de integrar uma associação criminosa que explorava jogos de azar. O grupo fazia o sorteio de veículos por meio de rifas e lavava o dinheiro com empresas de fachada. Em apenas 2 anos, movimentou R$ 20 milhões. Na operação desta segunda-feira, 9 veículos foram apreendidos, entre eles carros de luxo como uma Ferrari e uma Lamborghini, avaliadas cada uma em R$ 3 milhões.
de 10 milhões de reais das contas dos investigados. Segundo a polícia, os carros eram personalizados com roda, suspensão, som potente e como eles tinham milhões de seguidores, as rifas eram vendidas facilmente. Os valores arrecadados iam direto para as contas de empresas de fachada e eram usados depois para a compra de novos veículos. Eles justificavam esse dinheiro, esses valores que entravam em seus patrimônios com serviços de marketing. Esses serviços nunca foram prestados. A defesa do influenciador digital Kleber Moraes alega que o cliente é inocente. Ele promove divulgação de muitas coisas nas suas páginas e isso é uma atividade completamente legal, não tem empresa de fachada. Em Curitiba, um torcedor saiu preso do estádio em mais uma injúria racial no futebol brasileiro. Foi durante a partida entre Londrina e Atlético Paranaense. Samuel Santos, do Londrina, disse que foi ofendido com gestos racistas por um torcedor do Atlético, quando foi pegar a bola na lateral aos 30 minutos do segundo tempo. Ele relatou ao árbitro que chamou a polícia. Claramente ali eu sofri uma injúria racial, onde o torcedor do Atlético Paranaense usou as palavras de seu preto, seu Vera Verão, e a gente foi para a delegacia, fizemos o BO, e para que isso não venha acontecer, né? Carlos Alexandre Tonin foi detido e levado à delegacia, pagou fiança de R$500 e foi liberado. Se for processado por injúria racial, ele estará sujeito a pena de 1 a 3 anos de prisão. Reunidos para disputar as duas últimas partidas pelas eliminatórias, os jogadores da seleção querem aproveitar a chance de agradar o técnico Tite e garantir vaga no grupo que vai para a Copa no Catar. Aos poucos, eles se reencontram na concentração na Granja Comari, em Teresópolis, para a última rodada das eliminatórias para a Copa. Felipe veio para a vaga de Gabriel Magalhães, que pediu dispensa. O Brasil enfrenta o Chile quinta no Maracanã e a Bolívia na próxima semana em La Paz, com a tranquilidade de já estar classificado para a Copa. Só que muitos jogadores que estão aqui ainda precisam mostrar serviço para garantir vaga no grupo que vai ao Mundial. É o caso, por exemplo, do atacante Gabriel Martinelli. As chances de jogar aumentaram com a ausência de Rafinha com Covid. Vou trabalhar firme para buscar meu lugar. Richarlison volta à seleção depois de se recuperar de uma lesão que o tirou das últimas convocações. O atacante deixa a concorrência por uma vaga no ataque ainda mais acirrada. Muitos repórteres, comentaristas já me via como fora já da Copa do Mundo. E eu tava com a cabeça tranquila, porque eu sei do meu talento, sei do meu potencial. Entre os goleiros, Ederson, com gastroenterite, não veio ao Brasil e será substituído por Everson, do Atlético Mineiro. Mas é ano de Copa do Mundo e todos querem ir ao Catar. Tite tem presença confirmada e 8 meses para decidir quem vai com ele. De volta aqui para as notícias, os usuários do metrô já começaram o dia com um certo transtorno. Às 6 da manhã, um trem foi retido na estação terminal Ceilândia, o que fez com que a estação ficasse lotada. Repito, lotada ainda no terminal, onde normalmente é mais vazio. Dentro dos vagões, os passageiros ficaram apertados, mal tinham como se mexer, né? E em nota, o metrô DF disse que um trem ficou retido na estação Guariroba por volta de 7 da manhã, porque uma passageira segurou as portas do veículo, alegando que alguém tinha roubado o celular dela. A mulher exigiu que os funcionários revistassem todo mundo que estava a bordo, o que foi feito, mas o aparelho não foi encontrado e ela não apontou nenhum suspeito. As imagens que a gente recebeu, no entanto, foram gravadas antes desse ocorrido, às 6 da manhã. A gente questionou mais uma vez o metrô DF, que afirmou que não houve outro registro de problema lá na operação. Bom, mais um dia normal, né, para quem precisa do metrô aqui no Distrito Federal. A taxa de desemprego no país caiu mais um pouquinho no trimestre encerrado em janeiro. No mesmo período, a renda média do trabalhador caiu ao menor valor em 9 anos. Apesar do recuo na taxa de desemprego, o Brasil amarga a realidade de ter uma população ainda grande à procura de trabalho. 12 milhões de pessoas. Entre elas, Ricardo. Aos 52 anos, ele já está há 3 fora do mercado. Fora da área foi como segurança e fiz o curso de banho e tosa para tentar ter um outro dinheiro. Todos os trabalhos que eu tinha, eu perdi com a pandemia.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, revela que a taxa de desocupação do trimestre encerrado em janeiro ficou em 11,2%. No trimestre anterior, o número de desempregados era ligeiramente maior, 12,1% dos brasileiros. Uma queda do desemprego ainda consistente, enfim, mas há uma clara desaceleração, certo, em relação ao período anterior, em que muito provavelmente vai continuar, né, desacelerando nos próximos meses, devido também à desaceleração da economia. Mas tem um outro dado que, segundo os especialistas, deixa o cenário ainda mais preocupante no país. A renda média do trabalhador encolheu quase 10% em um ano. É a menor desde 2013. E as famílias hoje estão numa situação ainda muito pior do que estavam no pré-pandemia em termos de poder de compra, o que obviamente fragiliza também o crescimento econômico, né? Não à toa, a gente está hoje conversando com um cenário, né, de baixo crescimento para 2022. Crescimento profissional e pessoal, o maior desejo do Ricardo. A palavra-chave é reinventar, né? Eu já senti que eu preciso estudar para estar mais preparado para voltar ao mercado de trabalho. Primeiro, o salário, eu quero pagar umas contas, eu tenho algumas dívidas, entendeu? E poder sentir, ter um dinheiro na carteira, no bolso, você pode usar para aquilo que você quer. Boa sorte para o senhor. Nada melhor do que pagar as contas da gente com o suor do nosso trabalho, né? Dignidade que chama. Deixa eu voltar aqui para os nossos assuntos locais. A história. Um homem e uma mulher foram presos em Ceilândia depois de um acidente de trânsito, mas vai acompanhando aí comigo. Esse homem agrediu a esposa na saída de um bar. Aí depois se envolveu num acidente de trânsito. Beleza. A polícia chegou e esse homem que tinha batido na mulher teve a ajuda de uma amiga para bater na mulher policial militar que foi até ali atender a ocorrência. Acabaram dando um soco nessa PM. Sinceramente, Maicon, eu não sei nem se eu expliquei aqui direito. É tanta loucura esse acidente que só você tem as informações precisas pra gente. É com você. Malta, parece na verdade um daqueles roteiros de filme, né? Mas infelizmente tudo aconteceu e aconteceu em Ceilândia. A gente traz agora os detalhes e, claro, tentar explicar para quem está em casa que a história ela realmente é meio difícil de entender. Antes dessa agressão da policial, essa história já estava bem errada. Esse homem teria encontrado a companheira dele conversando com outro homem num bar, teria tido um surto de ciúmes, batido na mulher, não satisfeito, teria obrigado ela a entrar no carro em que ele estava e batido esse veículo 3, 4 vezes contra o carro desse homem que ela estava conversando no bar. E aí eles saíram de lá embriagados. O pessoal que estava no bar, claro, assustado com aquela situação, preocupado com o que poderia acontecer, ligou para a polícia militar, acionou a equipe, falou, explicou direitinho o que tinha acontecido, passaram as características desse veículo e aí a polícia militar acabou encontrando esse veículo num semáforo. E aí, na hora da abordagem, foi onde essa história que já estava ruim conseguiu ficar ainda pior. Os policiais fizeram a abordagem, tinha um policial homem e também uma policial mulher. No carro tinham outras pessoas, tanto esse homem que bateu na esposa, a companheira e uma colega dele que era advogada. E aí, na hora da abordagem, essa mulher teria se recusado a ser abordada pela policial militar. E aí teria começado essa confusão, mas quem vai explicar pra gente os detalhes de toda essa história, como é que foi a partir dessa abordagem, é justamente o comandante do 8º Batalhão lá de Ceilândia, o Major Kotama. Major, então justamente na hora dessa abordagem, essa mulher teria se recusado a ser abordada pela policial militar feminina, que deu início a essa confusão e essa agressão. Boa tarde. Exato, boa tarde. Perfeito. Quando a polícia se depara com uma cena de ocorrência, né, nós não sabemos o que estava acontecendo, se era uma cena de ciúme, se era um acidente de trânsito comum, né? Então nós precisamos assegurar, né, que aquele ambiente onde nós vamos trabalhar, ele oferece essa segurança. E a abordagem é uma coisa normal, uma coisa rotineira. Foi nesse momento, né, que essa advogada se recusou a colaborar, se recusou a descer, se recusou a identificar. E houve ali um início de uma discussão com essa policial. Esse senhor, que estava acompanhado dela, simplesmente sem avisar, sem motivo algum, agrediu o policial com um soco, né? Foi preciso a policial fazer uso da força, dominá-lo, contê-lo, ela conseguiu subjugá-lo e algemá-lo, né? E aí, a partir de então, ele começou a realizar várias ameaças a ela, né? Ele não se dirigiu em momento nenhum aos policiais masculinos que eles estavam, né? Era isso que eu queria perguntar para o senhor, Major. Tinha outros policiais lá naquela situação, mas esse médico preferiu partir para cima apenas da mulher, dando esse soco no olho dela que o senhor falou. Perfeito, exato.
falou várias obscenidades para ela, várias ameaças, né, xingamentos, e só para ela. Ele se aproximava dela como se quisesse falar no ouvido dela, proferindo essas ameaças, né? E para os homens não. Para os homens ele simplesmente baixava a voz, ficava mais tranquilo, né? Não teve coragem, né? Mas assim, foi covarde apenas com a mulher. Até afinava a voz na hora que ia falar com eles, né? Isso estranhou bastante a gente. Ele foi conduzido preso, os dois, né? Na delegacia, a companheira dele não quis representar. Então a autoridade policial tomou conhecimento de umas filmagens que os outros envolvidos na ocorrência haviam registrado, né? E ela entendeu que aquilo ali configurava a violência contra a mulher e ele foi autuado também por este motivo. Major, ainda durante aquela confusão ali, ele chegou a ameaçar os policiais que esse médico teria influência, de que ele ia dar um jeito de transferir esses policiais do batalhão que eles estavam lotados? Sim, comentou, né, que seria uma pessoa influente, que conhecia várias autoridades, mas não chegou a mencionar ninguém em específico, né? Então daquela famosa carteirada. Os dois, né, a famosa carteirada, né, não, vamos dizer assim, não quiseram ser um cidadão comum, como todos nós somos, né, ninguém está acima da lei, e ser submetido às regras, às leis, e ele precisava ser abordado, ele estava fora de si, embriagado, ele já vinha, como você mesmo disse, de uma outra ocorrência anterior, né, que é motivado, eu não sei especificamente se por ciúmes ou por ter visto algo que não deveria, enfim. Mas usou-se da condição, ela também usou dessa condição para fugir, né, para se livrar, vamos dizer assim, das consequências legais dos atos que eles já haviam praticados. O senhor falou um ponto que eu tenho certeza que deixou tanto o Malta no estúdio chocado quanto quem está em casa, é que mesmo depois dessa situação que aconteceu nesse bar, da agressão, de bater nos outros carros, essa mulher então não quis representar por esse crime da violência? Não quis. E aí, nós somos uma polícia muito voltada, né, para esse apoio da mulher que sofre a violência. Se existem outros laços, né, que às vezes são muito difíceis de ser rompidos, laços emocionais, outras dependências, a Polícia Militar compreende isso, estamos sempre aptos a orientar, né, as mulheres que sofrem esse tipo de violência, e é um direito dela e foi um entendimento dela. Na delegacia ela não quis registrar. Mas a policial, digamos assim, a delegacia entendeu que tinha os elementos suficientes para autuá-lo também por esse crime. Perfeitamente. A autoridade, né, após assistir as imagens que foram registradas, entendeu que configurou-se ali o crime e efetuou a prisão em flagrante. Major, obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. Nossos sentimentos e melhoras para a policial que agora está descansando e se recuperando dessa situação. E, Malta, aquele alerta que você sempre faz sobre a questão da agressão, para terminar, infelizmente, lá na frente pode terminar num crime. São esses sinais que pode terminar, infelizmente, numa tragédia. São esses sinais de violência, esse surto, o ciúme excessivo que infelizmente pode acabar terminando num feminicídio, né? Não, isso aí, né, o que você relatou pra gente não é nem sinal que a gente fica refletindo se é violência, não. É definitivamente essa mulher corre o risco de ser morta muito em breve, porque se está apanhando, vai ter uma hora que vai apanhar até morrer. Importante a gente destacar que, embora a Polícia Militar ali no momento, no calor da ação, evidentemente respeite a vontade da mulher de prestar queixa ou não, lá na Polícia Civil, na polícia que investiga o crime, isso não importa muito. Hoje em dia você pode denunciar uma violência contra a mulher, ou se você é uma mulher vítima de violência, terá o seu marido investigado ainda que você não queira, porque a sociedade entende que você pode realmente estar ali envolvida num círculo emocional tão vicioso na sua vida que você não tem coragem de denunciar o seu marido, que às vezes é o pai de seus filhos, às vezes é quem te sustenta, mas a sociedade não vai permitir. Como lei, a gente já entende que tem que ser investigado mesmo assim. Agora, esse homem falar grosso com a policial militar mulher e falar manso com os policiais militares homens, covardia que chama, né? Mais uma da série, é raro, mas acontece muito. Tomara que se dê muito mal. Obrigado, Maicon, pelas informações. Ainda sobre ação policial, mas agora filme, graças a Deus. Na noite de hoje você vai ter muita ação em 20... Atenção, governadores de todo o país estão reunidos no Fórum dos Governadores, que é sediado aqui em Brasília, no Palácio do Buriti, pelo governador Ibanez Rocha. A principal pauta desse encontro é a redução do ICMS sobre os combustíveis. Agora eles também vão discutir a flexibilização das medidas sanitárias contra a Covid-19. André Anelli, boa tarde para você. Como é que está sendo? Como é que foi a reunião dos governadores?
Oi, Malta, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O governador Wellington Dias, que é o coordenador do Fórum Nacional de Governadores, confirmou que o grupo de chefes de executivos estaduais vai ingressar com uma ação do STF contra o governo federal por conta da lei de combustíveis, que estabelece o congelamento do ICMS com base na média de cobrança do tributo nos últimos 5 anos. Essa ação também vai questionar a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que apesar de ser um tributo federal, beneficia também estados e municípios. O Conselho de Procuradores Estaduais vai estudar as duas decisões para decidir, então, de que forma essa ação vai ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal. A crítica dos governadores é que o governo federal adota medidas que impactam o orçamento dos estados, mas sem consultá-los. Então, agora a gente acompanha as declarações do coordenador do Fórum dos Governadores nesse sentido de crítica. Antes de adotar uma medida como essa, que reconhecemos, é preciso ter iniciativa de medidas para o controle, quem sabe até para a redução do preço dos combustíveis, mas é importante que seja feito através do diálogo e dentro de uma pactuação que um problema, para resolver um problema, não se cause um problema maior, como está acontecendo. Hoje nós temos a criação de despesas de um lado, sem diálogo, a redução de receitas do outro, sem diálogo. O objetivo é quebrar estados, o objetivo é quebrar municípios? É a pergunta que fazemos. Viram que a queda de braço vai ser feia, né? Porque governadores, como mencionou o André, vão à justiça para poder questionar a lei que está sendo aprovada e patrocinada pelo governo federal sobre os impostos dos combustíveis. Os estados são um dos mais prejudicados na arrecadação. Ô André, você tem mais alguma informação para a gente? Sim, Malta. Outra decisão que também foi tomada é a prorrogação do congelamento do ICMS por mais 90 dias a partir do fim do mês. E aí, em relação à pandemia, como você também havia dito, Malta, afinal de contas, essa também foi uma pauta aqui dos governadores, eles disseram que vão decidir novas regras para flexibilização de medidas, como, por exemplo, o uso de máscaras, com base em orientações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Esses secretários de saúde, eles vão levar em conta principalmente o número de óbitos e também a transmissibilidade e ainda o grau de contágio dessas doenças. Mal. Muito obrigado, André, pelas informações. Bom trabalho para você. Turma, 12h58. Eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas o jornal não acabou, tá bom? A gente vai até 1h tanto ao vivo. Mas antes do break tem a previsão do tempo. Vamos ver como é que tá essa terça-feira? O dia permanece parcialmente nublado. A temperatura nesse momento está em 25 graus e a estreia de Poliana Moça explodiu a audiência aqui em Brasília. E agora a gente fala ao vivo com a atriz Alana Lopes, que na trama representa a personagem Celeste, que parece que vai dar muito trabalho pro pessoal da novela. Alana, seja bem-vinda de volta. Eu sei que você é brasiliense, então muito bem-vinda ao nosso jornal. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Me conta como é que a Celeste vai aprontar nessa Poliana Moça e por que especialmente os brasilienses precisam te acompanhar. Então, a Celeste ela é uma personagem que ela entra na trama para desvendar um mistério do passado dela, né? Ela é uma menina que cresceu em um orfanato e ela vai ali para a comunidade do BenTV procurar a mãe. Só que nessa ela acaba causando um pouquinho, né? Ela desperta paixões, ela é uma menina de personalidade muito forte. Eu não vou falar que ela é uma vilã, mas ela tem defeitos, mas ela também tem qualidades. Acho que é aquela personagem que vai despertar simpatia, antipatia, vai fazer você chorar, sorrir. E Brasília me acompanha, porque eu sou brasiliense. Eu amo esse lugar, né? Tem 7 anos que eu fui embora de Brasília, mas Brasília permanece em mim. Então, brasilienses, acompanhem Poliana Moça, que vocês vão amar. Você morava onde aqui no Distrito Federal, Alana? Nossa, eu morei em vários lugares. Eu cresci no Recanto das Emas, eu morei em Taguatinga, eu morei em Vicente Pires, em Samambaia.
Que legal! Então, para todas essas regiões que a Alana mencionou e para todo o Distrito Federal que ontem prestigiou Poliana Moça, eu queria que você terminasse deixando o recado e o convite para que a gente consiga, aliás, continue nos próximos dias repetindo a audiência maravilhosa que a gente teve hoje. Aliás, não só nos próximos dias, né, pessoal? A novela inteira, que foi feita com muito carinho pelo SBT, para que você e a sua família possam se reunir no sofá, acompanhar essa história que fala tanto de prosperidade, da gente acreditar que a gente pode vencer as nossas dificuldades e se dar bem na vida. É o jogo do contente. A Poliana cresceu, mas o jogo do contente a gente continua jogando. Diga aí, Alana. Brasília, meus brasilienses, eu amo esse lugar e eu convido vocês a assistirem Poliana Moça, que é uma novela linda, uma novela super família, vai emocionar vocês. E é isso. Boa sorte, viu? Obrigado por ter participado com a gente. Só uma coisa, quando estiver aqui em Brasília, faço questão que você dê um pulinho aqui na TV e participe do programa junto com a gente, tá? Bom trabalho. Obrigada pelo convite, viu? Tchau, tchau. Fique com Deus. Um beijo. Coisa boa, né, gente? Poliana Moça, 8h30 da noite aqui na tela do SBT. Mas deixa eu voltar aqui com as notícias, porque o jornal não acabou. Ontem a gente mostrou aqui o caso do homem que foi expulso de uma estação do metrô, né? Ele precisou ser contido pelos funcionários da companhia, a alegação era que deram um mata-leão nele, e o próprio metrô informou que os vigilantes fizeram isso porque ele estaria ameaçando outros passageiros com uma faca. Só que agora, a defesa desse homem que você está vendo na tela, que aparece nas imagens sendo contido, traz uma outra versão para esses fatos, contesta essa história de que ele estava ameaçando as pessoas. Vitória Mello, o que dizem os advogados do rapaz? Felipe, primeiro a defesa nega que esse homem estivesse com uma faca, como alegou o metrô. De acordo com os advogados, Davidson dos Santos tem 24 anos e é garçom. No sábado à noite, ali por volta das 10 horas da noite, estaria voltando do trabalho para casa. O vagão estava cheio e por isso ele teria sentado no chão. E ali na estação Guariroba, em Ceilândia, os seguranças entraram. 4 seguranças entraram dizendo que iriam revistá-lo, sem nenhuma justificativa. Ele então questionou e aí passou a ser agredido. De acordo com a defesa, ele disse que iria se retirar do trem, mas mesmo assim continuou sendo segurado por esses seguranças. O garçom então se revoltou ali com toda a situação, tentou se desvencilhar desses seguranças e foi nesse momento que ele foi derrubado, enforcado, teria recebido esse mata-leão e sido algemado. Esse caso foi registrado na 15ª DP como desacato e também porte de arma branca. Só que lá na delegacia, a defesa do garçom disse que ele não foi ouvido pelos agentes. Os agentes policiais só ouviram a versão dos seguranças. Inclusive, né, a defesa diz ainda que nas redes sociais, pessoas que estavam nesse vagão ficaram do lado do garçom. Disseram que em nenhum momento viram ele utilizando uma faca e muito menos ameaçando outros passageiros. Ontem a gente mostrou aqui, né, que o metrô informou que essa abordagem ocorreu após uma denúncia, né, de passageiros que teriam um homem lá dentro ameaçando outros passageiros, mas a defesa... Pelas informações. O síndico que levou um soco do personal trainer lá no prédio, né, onde que ele era síndico, tá para sair do hospital. Mas a repórter Vanessa Vitória conseguiu uma entrevista com ele e o Abi Khalil explicou o que aconteceu exatamente antes dele tomar aquele soco que derrubou ele no chão. Oi, Khalil, como é que você tá? Eu tô bem, eu saí hoje da CTI, vim pro quarto. Agora eu tô me recuperando de uma dor de cabeça, mas tô bem. E você precisa passar por mais cirurgias? Eu acredito que eu vou permanecer ainda aqui no hospital por mais 1, 2 dias, né, em observação, porque ainda está sendo feito toda a avaliação em relação à hemorragia na cabeça, né. O Abi Khalil jamais imaginou que um dia passaria por uma situação como essa. No momento ele não estendeu a mão para me ajudar. E o mais doído é porque eu nunca apanhei nem dos meus pais. Entendeu? Eu nunca tive nem a mão do meu pai levantada para mim. E de repente uma pessoa na rua, entendeu? Vim levantar a mão e vim me acertar da maneira cruel
cruel como assim. O síndico não tem dúvida de que poderia ter sido morto com aquele golpe. Uma vez que uma pessoa que tem um treinamento, que recebe uma orientação de luta, de exercícios de luta, ela também recebe essa orientação de que ela deve ter cuidado para a defesa pessoal. A partir do momento em que ela utiliza a sua força em cima de alguém que não é capacitado a responder essa utilização da força, e é pega desprevenida, igual eu fui pego, igual a própria imagem demonstra claramente, eu não tenho dúvida nenhuma que essa pessoa ela agiu sabendo que ela poderia me matar. Ficou a dor física e a dor moral. Kalil nunca havia apanhado, nem dos pais. O que mais me dói não é saber, por exemplo, que eu fui vítima de uma violência, mas a maneira em que essa violência aconteceu. Essa é o que mais me dói. Por exemplo, me dói muito ver todas as vezes a imagem, quando passa na televisão, de alguém que, além de ter me dado um murro, ainda fica ali desdenhando em cima, mesmo vendo eu sofrendo. Mas é uma humilhação mesmo, né, gente? Uma humilhação que esse síndico sofreu. Não sei o que dói mais, mas esse soco, ou você vê que a pessoa te derrubou no chão e fez escárnio em cima de você desmaiado. O personal trainer que deu um soco no síndico por conta desse saco aí de boxe, finalmente se apresentou à delegacia que está investigando o caso. Mas parece que ele não falou nada. Kátia Gomes. Não falou nada, Malta. Ele disse que vai falar apenas em juízo. Inclusive, a nossa produção conversou com a advogada dele e ela disse que ele prefere não falar nada, inclusive com a imprensa, porque ele está sendo ameaçado de morte. Nós estamos aqui na porta do hospital onde o Kalil estava internado, porque ele acabou de receber alta. Neste momento, ele está almoçando, Malta, mas ele deve sair por esta portaria aqui, onde nós estamos a qualquer momento. E a imprensa inteira está aguardando o Kalil para ouvir, né, exatamente o que aconteceu ontem. Nós conversamos com ele, como você viu agora, né, vocês acompanharam a reportagem, conversamos com ele por telefone, a repórter Vanessa Vitória fez uma chamada de vídeo e ele contou o que aconteceu. Então, todo mundo aqui aguardando para saber dele exatamente os detalhes dessa história e também como que está o estado de saúde dele, já que ele ficou vários dias internados, chegou a ir para a UTI, inclusive fez uma cirurgia nos dentes, porque ele quebrou um dente e outros dentes acabaram ficando moles com o soco que ele recebeu do personal trainer Henrique. Então, Malta, olha só, outra informação, nós tivemos acesso a um áudio que está sendo compartilhado pelas redes sociais, né, no WhatsApp, do lutador pedindo desculpas para esse grupo de amigos, que é um grupo do boxe. Ele fala que sabe que errou, aí pede desculpas tanto para os mestres quanto alunos ali que estão ali naquele grupo, também professores, e ele fala: errei, eu sei que eu errei, acabei tendo uma atitude ali, né, que é errada, né, infelizmente não tem mais o que fazer, e ele fala: agora eu vou pagar, vou responder pelo que eu fiz. Vamos ouvir esse áudio. Infelizmente, esse acontecido foi comigo, tá? Eu gostaria de pedir desculpa a todos os mestres e competidores, e alunos e componentes desse grupo. Agora, eu gostaria de falar que errar, infelizmente, errar é humano, eu errei, vou pagar pelo meu erro, tá? E tô aqui, vindo aqui a esse grupo aqui de boxe, que eu tenho muito respeito, pedir desculpa a todos os companheiros aí, tá? E pedindo compreensão, porque eu sou uma pessoa boa, sou de bom coração, infelizmente tomei uma atitude impensada por causa de um síndico que acabou me provocando. Duas coisas aqui para dizer. Errar sim é humano, mas esse não é o erro que a gente espera de um homem de 49 anos de idade
que agiu como se tivesse 5 na escola primária, sendo provocado por um coleguinha criança também. Então, um homem de 49 anos de idade, sabendo da força que tem, da habilidade que tem e da capacidade que tem para causar dano na outra pessoa, dessa pessoa a gente não espera esse tipo de erro. Porque se ela é capaz de cometer esse erro por conta da discussão de um saco de boxe, ela é capaz de destruir a vida de qualquer pessoa que está na frente dela. Então, errar é humano sim, mas há erros e erros. E há uma maturidade que se espera de um homem de 49 anos de idade que o Henrique não teve. Segunda coisa que eu gostaria de falar, no dia que a Kátia trouxe as informações sobre esse caso, eu disse que o comportamento do Henrique era vergonhoso para os lutadores profissionais que sofrem com a pecha. Se a pessoa pratica arte marcial, luta boxe, kickboxing, jiu-jitsu, a pessoa já olha para ela e já pensa assim, é um homem violento, é um homem que bate nas pessoas. E isso é o que os lutadores profissionais mais repetem dia após dia. Uma coisa é o que eu faço dentro do ringue, dentro da minha academia, outra coisa é a pessoa que eu sou em comunidade, que eu defendo a paz, que eu sou pacífica. Todos os professores que eu já conheci na minha vida de arte marcial sempre disseram, eu não provoco briga com ninguém. É óbvio que eu sei me defender e sei defender uma pessoa que está do meu lado, mas eu começar a briga, nunca. É por isso que o Henrique aí de cabeça baixa foi pedir desculpa para os professores dele, que certamente estão envergonhados dessa situação que ele cometeu. Isso mancha a carreira e a reputação de todo mundo que pratica esse esporte. Isso é uma vergonha. Um horror isso que ele está fazendo. E eu termino perguntando, pediu desculpa para os professores, para os alunos, para não sei quem, e para o pobre do síndico que ele derrubou no chão e quebrou os dentes. Será que fez um pedido de desculpas? Que é o mínimo que você espera de uma pessoa que está, gente, me ajuda porque errar é humano. Sabe o que a gente faz quando a gente erra? A primeira coisa é falar assim, desculpa. Não é para os outros, não, é para quem a gente agrediu. Ô, Kátia, e o síndico então tá para sair daí, né? Está sim, Malta, está para sair. E respondendo a sua pergunta, não, até o momento ele não pediu desculpas para o síndico, inclusive desde o dia da agressão, na última quinta-feira, ele não aparece no prédio onde ele mora. Até então ele estava até sendo considerado foragido porque ele não tinha se apresentado nem na delegacia. Então, ontem ele se apresentou na delegacia, não prestou depoimento, mas para o síndico mesmo e para os familiares não teve nenhum pedido de desculpas. E a gente segue aqui acompanhando, aguardando a saída do Khalil. Como eu te falei, toda a imprensa quer ouvir o que aconteceu, os detalhes dessa história, apesar de que ele já tinha mandado vídeos de dentro do hospital, mas aí está todo mundo querendo saber detalhes e como que está também a recuperação do Khalil. Ele está neste momento almoçando e pode sair por aqui, Malta, a qualquer momento, viu? A gente torce mesmo para que o síndico se recupere, tá? E aqui de coração, embora tenha ficado muito, muito exaltado aqui, porque eu não aceito esse tipo de desculpa de homem velho, sabe? Pessoa vivida, que desce a mão no outro, poderia ter matado o síndico, porque com uma queda daquela, que o homem caiu, chicoteou a cabeça no chão, ele poderia estar com um traumatismo craniano ainda mais grave, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Agora, ele vir no áudio ainda dizer, não, me desculpem, errar eu mando, eu sou uma pessoa de bom coração, olha, Henrique, você vai ter que provar o contrário para sua comunidade, porque além disso aí que foi filmado, quantos são os seus vizinhos que se dispuseram a dar relatos de que você é uma pessoa violenta, que ouvem gritos do seu apartamento, a gente tem tudo isso registrado e a gente colocou no ar, então fica muito complicado te defender, mas eu espero que você possa ter realmente uma boa justificativa, que você possa reparar o seu dano e que volte a conviver em sociedade de uma forma mais pacífica. Você parece ser tão habilidoso, por que não usar essa habilidade para o bem? Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Desculpa, a gente terminamos aqui muito bravo, mas a gente volta amanhã, tá bom? Ao vivo. Boa tarde para você e até amanhã. Tchau.